Seja bem-vindo ao meu canal Entrevistando as Escrituras Sagradas. Eu sou Josias, sou evangelista e decidi fazer esse vídeo para explicar as Escrituras Sagradas realmente como ela é. Não como se pregam. Hoje se usam muitas palavras teológicas, teorias, existem muitos dogmas. E o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção fazer esse vídeo e entrevistar as Escrituras Sagradas como ela é. Porque eu penso assim, que as pessoas não vêm até a igreja, as pessoas não chegam até Deus por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, sem falar em dogma, sem falar em igreja, sem falar em religião, eu decidi fazer uma entrevista com as Escrituras Sagradas. E a começar em Gênesis 1, quando Deus fala, quando a Bíblia fala, quando a palavra de Deus fala. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1 e 2. Se você for pensar, vamos entrevistar as Escrituras Sagradas. Quem é Deus? Alguém sabe quem é Deus? Da onde veio Deus? Como se formou Deus? Eu posso falar para você sinceramente que nunca existiu nada, sempre existiu Deus. Deus não tem princípio. Deus sempre foi Deus. Ele fala lá em Isaías 43, olha, antes de mim não se formou nenhum Deus, e depois de mim nenhum haverá, não vai existir mais Deus. Ele fala mesmo em Isaías 43, ele fala, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir? Quem é Deus? Ele falou para Moisés, quando foi lá para tirar o povo do Egito, Moisés falou, eu vou falar com o faraó, Deus, eu falo, quem que é o Senhor? Ele falou, fala que eu sou o que sou. Porque eu sou, se você for ver, vem do verbo ser. Deus Ele é tudo, tudo que existe, tudo foi criado por Deus, por Ele. A Bíblia fala no começo lá, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Aí você pergunta, Deus, ele já existia antes? Sim. Jesus falou, olha, quando Jesus estava no Monte Getsemane, ele falou assim, olha, ele orou por ele, orou pelos apóstolos e orou por nós que havíamos de vir. Ele falou, olha, Senhor, lembra, meu Deus, e quando nós estávamos juntos na glória, nossa glória, antes da fundação do mundo. Então Deus, Jesus, Espírito Santo sempre existiu. O que foram criados foi o universo, foram os céus e a terra, isso foram criados, isso tem princípio. A pergunta primeira é quem é Deus? Deus fala, eu sou o que sou. Eu sou, se você for conjugar o verbo, eu sou, o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, no presente do indicativo, você vai notar que Deus, ele é tudo. Tudo foi ele que fez. A vida. Você fala assim, por que Deus fez a terra sem forma e vazia? A pergunta é, sem forma? Para mim que sou um ferramenteiro, que sou geômetra, que entendo muito de figuras, enfim, de todas as formas, qualidade, geometria em geral. Deus jamais criaria uma coisa em forma. E eu comecei a perguntar para a Bíblia, por que sem forma e vazia? Aí entendi que a forma que Deus queria é que havia plantações, que havia mares, que haveria seres voando, seres debaixo da água. Foi aí que ele começou a fazer da forma que ele queria. Porque ele já tinha criado a terra. No princípio, que o Deus dos céus é a terra. Aí quando ele desceu para formar a terra, ele disse, haja luz, e viu que a luz era boa. E ele fez separação da luz, das trevas, formou a terra, formou os animais. Eu quero te perguntar, qual é a diferença entre Deus e nós? Nós temos princípio, Deus é tudo. Deus sempre existiu. Às vezes você pergunta, qual que é o objetivo de eu estar aqui hoje vivo, né?
Muitas pessoas falam assim, nossa, você lutou com 100 espermatozoides, você foi o único que fecundou o óvulo. Ora, você acha que você é tão sortudo ou foi Deus que quis que você existisse? Você é um presente de Deus. A Bíblia fala, nós somos deuses. Deus fez o homem para dominar a terra. Infelizmente, o homem deu a terra de papel passado para Satanás quando ele desobedeceu à lei de Deus. Você pode ver que lá em Jó, quando os filhos de Deus se reúnem para ter uma reunião com Deus, Satanás vem no meio deles. Por quê? Quem era para estar naquela reunião representando a terra? Quem era para estar naquela reunião era Adão. Mas infelizmente Adão deu de papel passado todo o domínio da terra para Satanás. Até que se cumprisse na plenitude do tempo, que Jesus viria, como está em Gênesis 3,15, viria e pisaria a cabeça da serpente, até que Jesus viesse, para que nós hoje tivéssemos o direito da salvação eterna, até que ele morresse em morte de cruz. A terra pertencia a Satanás. E ele foi lá representar, foi quando Deus falou, viste meu servo Jó? Então, foi quando aconteceu todas aquelas coisas com Jó, porque Deus permitiu a Satanás. Você fala, mas como que Satanás poderia ter voltado ao céu? Sim. Jesus fala em Mateus 10, que ele viu Satanás ser lançado como um raio para a terra. Quando Deus fez a terra, que era o abismo, houve a revolta no céu. E foi quando Deus lançou Satanás. Ele caiu como um raio, Jesus disse. E Jesus viu, porque Jesus é Deus. Agora, você pode falar, Satanás estava andando a terra. Por quê? Todos os reis, você vê quando Davi pecou lá com Betseba, ele estava rodando o palácio, porque os reis gostavam de rodar, de olhar por cima todas as terras que eram do seu domínio. E Satanás estava de rodeando a terra porque ele estava olhando todo o seu domínio. Mas pela misericórdia de Deus, nós vemos que Jesus veio, morreu morte de cruz, e agora pegou e falou, todo o poder pertence a mim nos céus e na terra. Então, se a pessoa se converter a Jesus de todo o coração e crer que ele morreu e ressuscitou, ele vai ser salvo. Porque está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Visto que com a boca se faz a confissão, e o coração crê, né? Então você tem que crer no coração que Jesus, e confessar com a sua boca que Jesus morreu por você. Mas voltamos aqui a saber quem é Deus. Deus, como eu já falei, Deus é tudo. Deus, eu sou o que sou. Não existe. Agora, nós vemos aqui também a visão, quando lá em Moisés, quando Deus desceu no Monte Sinai, para entregar a tábua dos 10 mandamentos, diz que só a presença de Deus, a glória de Deus desceu ali naquele... O monte começaram a tremer. E nós podemos ver também, fumegar, o monte começou a tremer, porque a terra não aguenta a presença de Deus. Porque Deus é tudo, Deus é soberano, é o Senhor, é o Criador. Ele é tudo, ele é glorificado por todas as terras, todas as plantas. Até as plantas glorificam a ele, os pássaros. Nós vemos que Deus, ele tem... Isaías teve uma visão dele, e ele viu lá os serafins com 6 asas, cobriu os rostos, cobriu os pés. E ele ficou com tanto medo de ser, naquela hora, morto, mas ele estava vendo só uma visão, ele não estava tendo um plano real, ele estava vendo uma visão. Ele falou, ai de mim, que agora eu vou morrer. Eu vi o Senhor com os olhos, aí veio um anjo e tocou com a tenaz na boca dele, né? Para purificar o pecado dele, foi o chamado de Isaías. E agora nós vemos também quantas coisas acontecem no mundo pela ignorância do ser humano. O ser humano hoje em dia se forma muitas religiões com muitos dogmas que nem está escrito nas escrituras sagradas. Então quando você quiser saber algo da Bíblia, da escritura sagrada, você tem que perguntar para ela mesmo. Por exemplo,
você pode falar bem assim: o que eu vou fazer para Deus? O salmista falou: que darei eu para Deus pelos todos os benefícios que Ele tem me feito? Olha, o que Deus quer de nós é que nós sejamos puros de coração, que nós guardemos os mandamentos dEle, que nós façamos bem ao nosso próximo. O que Deus quer de nós, na verdade, é que nós acordamos de manhã, como acordei hoje de manhã, e estou fazendo esse vídeo para você, que estou dando abertura a essa página entrevistando as Escrituras Sagradas. Você tem que acordar de manhã. Eu costumo acordar e ajoelhar e orar e agradecer pelo dia, mais um dia de vida, agradecer por estar vivo, orar pelos meus filhos, minha esposa, meus amigos, meus netos, orar pelos doentes, orar pelos que estão presos em hospitais, enfim, orar pela igreja, orar por todos. Então, e pedir perdão para Deus. Eu costumo sempre falar assim: quando Jesus, lá em Mateus 6, ensinou o Pai Nosso para as pessoas, os apóstolos, no caso, orar, ele falou: olha, faz isso, orar, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Essa primeira página é para que você glorifique o Senhor. Faça a sua vontade assim na terra como no céu, porque Deus é soberano. Não é a nossa vontade que prevalece, mas sim, é a vontade de Deus nas nossas vidas. Tudo subsiste pela vontade de Deus. Deus é o que faz o pobre sentar no meio do príncipe, como está escrito nas Escrituras. É Deus que abate, é Deus que levanta. Deus é tudo. Deus, Lamentações 3:29 fala: põe sua boca no pó, talvez você haja esperança. E se você vê que Lamentações também fala assim, nunca você vai ser destruído, porque as misericórdias de Deus são infinitas. Então você que quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado, siga as Escrituras Sagradas, pergunte. Não pergunte pergunte para o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você viu e que você ouviu. Não vá por dogmas. Não vai pelo que as pessoas te falam. Lê a Bíblia. Lê as Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada, a nossa cristã hoje, tem 66 livrinhos. Nós vemos ali o livro do princípio, da criação. Nós vemos o livro dos profetas. Nós vemos o livro dos juízes, dos reis. Nós vemos todas as epístolas do Novo Testamento. Nós vemos as cartas de Paulo. Enfim, começa no Gênesis e Apocalipse. Quando eu era criança, eu me lembro que eu estudava aqui no SESI, aqui em Osasco mesmo, onde eu estou. E a professora Glaucia, isso em 1970, ela ensinava para nós, eu ia na classe, porque naquela época as classes tinham aula de religião, que falta muito na escola, é aula de religião. E ela falou: olha, vocês têm que aprender a cantar assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Então, você cantava todos os livros do Velho Testamento. 39 livros são, no Velho Testamento eles estão. Então você sabia que tinha 39 livrinhos no Velho Testamento e logicamente 27 no Novo. Tem os 4 evangelhos, depois vem os Atos dos Apóstolos, enfim. Daí vem as cartas, vem todas ali no Novo Testamento. Então, até chegar em Apocalipse. E Apocalipse é um livro muito lindo para se ler. Nós chegaremos nesses vídeos meus. Eu quero começar aqui hoje Gênesis 1:1, mas eu quero me aprofundar nas histórias até chegarmos ao Apocalipse. E entrevistando as Escrituras Sagradas e perguntando por que isso e por que aquilo. Deus criou os céus, a terra, os animais, criou os homens no 6º dia. Deus fez de nós deuses para sermos eternamente. Mas, infelizmente, o homem pecou e destituído ele foi da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, agora, se você crê em Jesus, você vai estar salvo, você vai ter todas as bênçãos de Deus. Eu estava pensando nesse vídeo e eu quero que você veja o próximo, porque no próximo vídeo eu estarei explicando mais sobre a criação,
Estarei falando mais sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Abraão. Às vezes você pergunta, por que tem essas guerras hoje? Por que essa guerra lá em Israel? Por que as nações odeiam Israel? Eu gostaria de explicar isso perguntando para a Bíblia por que está acontecendo isso. E por que aconteceu o Holocausto? Por que 6 milhões de judeus foram abatidos? Eu quero te explicar todas essas coisas aqui entrevistando as Escrituras Sagradas, tá bom? E por conta dessa abertura, eu espero poder fazer mais vídeos. E você possa vir me assistir, e posso também fazer aqui nos comentários algumas perguntas. Eu tenho vou fazer, se Deus abençoar até o final do ano, 67 anos. E eu quero te contar a experiência desde quando eu era criança, que eu fiz catecismo, depois eu fui para a igreja cristã, depois fui fazer escola dominicais. E essas perguntas, muitas perguntas, olha, eu vejo perguntas assim, por exemplo, uma cobra conversando com a mulher, quem é essa cobra? Será que essa cobra, ela falava mesmo ou foi o espírito de Satanás que fez um ventríloco na boca dela? E como era o formato dela? Ela rastejava no chão? Não. Isso é um animalzinho muito lindo. Aí fala, mas como que a cobra falava? Olha, se você chegar lá em Números, no livro de Números, no Velho Testamento, você vai ver Balaão discutindo com a mula. Porque o anjo do Senhor estava falando a mula estava vendo o anjo do Senhor. E a mula não queria passar naquele caminho. Balaão começou, poxa, a mula perguntou, por que você está me batendo? Ele falou, você não quer ir, você está me atrapalhando. E Balaão estava sendo tomado pelo espírito maligno. E ele estava vendo ali, ele não estava nem percebendo que ele estava conversando com a mula. E na verdade era o anjo que estava na frente da mula. Assim foi com a cobra. Satanás falou na boca da cobra que o objetivo de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu quero te explicar que cobra não fala. Aqui não estamos falando de pica-pau, de patinhas. Nós estamos falando das partes espirituais. Eu quero te explicar muitas coisas, desde os Gênesis, do Êxodo, do Levítico, das leis de Moisés, né? Eu quero falar para você sobre Deuteronômio, Josué, quero ler o livro de Josué com você e saber por que Josué sucedeu, por que Caleb sucedeu a Moisés. Eu quero contar as histórias dos reis e Davi, quero contar a história do rei Josias, que tem o meu nome, qual eu tenho o nome dele, e eu gostaria de explicar a você todos os detalhes das Escrituras Sagradas. Vamos pedir a Deus, pedir para o Espírito Santo nos ensinar. E vamos aprender? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe sempre, tá? Beijos.